erros que não podes cometer antes de ires ao aeroporto. Isso mesmo, pessoal. Antes de você pegar as malas, entrar no carro, não sei se é táxi, onde ires, presta atenção nesse vídeo para não cometeres. Então, roda a vinheta. Bom, todo mundo sempre quis viajar, ainda mais de avião. Mas, por ser a nossa primeira viagem de avião, ou a segunda, ou a terceira, talvez não arrecadamos experiência suficiente, porque não fomos até a fundo, como talvez eu fui a fundinho, para ter muita experiência quando a questão é viagem. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro erro que não podemos cometer antes de irmos ao aeroporto. Quer dizer, antes de pegar as malas, digamos motorista, ou entrar no teu carro em direção ao aeroporto. Primeiro erro é não conferir os documentos antes de sair de casa. Por incrível que pareça, acabamos esquecendo sempre alguma coisa, um papel que seria importante durante a viagem ou na chegada. Por exemplo, eu esqueci o quê? Esqueci o meu BI original, porque não fiquei a conferir novamente os documentos antes que eu saísse de casa. Isso acontece muito das vezes, vais acabar esquecendo o cartão de vacina, ou o certificado, ou coisa do gênero, que depois será um problema. E vai trazer outros problemas e nós não queremos isso. O segundo erro é controlar o peso da bagagem apenas na hora do despacho. Muita gente, depois de ter arrumado a mala, não se dá o trabalho de tentar medir o seu peso já estando em casa. Isso vai levar lá até no momento do despacho da sua mala. Por vezes você vai notar que o teu peso está excedendo ao normal e você terá de deixar algumas coisas lá mesmo no aeroporto, ou terás de pagar a mais para as coisas passarem, ou você chega lá e notas que a tua mala está praticamente vazia. Quer dizer, ou você acaba exagerando, ou você não leva coisas suficientes por medo de exceder o peso. Então, se tiveres como, pesa a tua mala em casa antes de você colocar no carro em direção ao aeroporto. Erro número 3 é não levar roupas confortáveis. Muita gente, quando está para viajar, meu Deus, esse problema é muito sério. Só a aerolook que essa pessoa escolhe, eu não sei se está aí aonde, se está a pensar. Eu não sei, se eu tiver como até vou deixar aqui alguns dos piores aerolooks que vocês não poderiam. Para você viajar, tens que ter com uma roupa bem confortável. Viajar de avião, eu sempre falo, é trabalho, mas é trabalho grande. Então, se você tiver o mais confortável possível, a sua viagem vai ser confortável. E falando nesse ponto, vou fazer um vídeo, não sei se vai ser o próximo vídeo da sexta-feira, aqui vou mostrar para vocês muito aerolook, para vocês não pagarem mico, para vocês viajarem confortável, quando estiverem dentro e fora de avião, quando tiverem que levar as vossas coisas, e vai estar tudo ok. Então, este é outro problema, não viajar com coisas confortáveis. O erro número 4 que nós não podemos cometer antes de irmos para um aeroporto, para o nosso destino de viagem, é não fazer o check-in online um dia antes. Sério, gente, sério, eu já vi muita gente que esqueceu de fazer check-in. É assim, ele já não faz, ou ela já não faz o check-in online um dia ou 2 dias antes. E depois, tá a chegar mais tarde no aeroporto, pra quê? Você pode fazer sim o check-in online em casa. Muita gente não sabia disso. Eu só quero vos falar que vocês podem fazer o check-in online em casa, como também podem fazer o check-in lá no aeroporto. Só que por causa dos imprevistos que estão sempre aí, tipo, depois muitas famílias africanas gostam de apertar mesmo no seu dia de viagem. Então, se não conseguires fazer o check-in em casa, saia mesmo 5 horas mais cedo, porque o check-in também demora. Por vezes demora, por vezes tem umas outras coisas que vão acontecer. O que lhe dá é a saudar umas pessoas. Desculpem. Vamos fazer piquenique.
Então entendem, hein? Estamos a capinicar. Yeah, então é mais ou menos isso. Fazer o check-in online. Yeah. Número 5. É nada mais, nada menos que eu sempre falo, sair em cima da hora para o aeroporto. Ah não, vou viajar às 14 horas. Eu moro aqui bem próximo. Eu mesmo estou aqui no Prenda. Ah não, eu mesmo só estou aqui. É básico. Vou chegar, não façam isso, bebês. Que moros daqui não cometam esse erro. Vai viajar 3 ou 4 horas de antecedência. Pega, toma, taco, põe lá no aeroporto. Porque vai ser melhor. Imprevistos acontecem, sempre vão acontecer. E tem momentos que, talvez no teu momento de você fazer isso aqui, o check-in, vai levar mais tempo, vão pedir para você abrir mala, então esse todo o controle pode ser uma cena de 2 ou 1 hora. Quando é todo dia mesmo, para você passar lá, as pessoas estavam a apertar a tua viagem, você vai sentir isso na pele. Então, sair com antecedência é uma cena uau, estás a ver? Você até se sente bem, mas também todo dia de viajar, aquela ansiedade, vou viajar. Eu também a vez, tomei banho às 5 da manhã. Tomei banho às 5 da manhã. Acho que é Angola. Acho que é às 15. Esqueci. Mas tipo, tomei banho às 5 da manhã. Já estava bem aprumada. Que para mim passar já. Às 10 não. 9 horas nós já estávamos. O motorista já estava na porta. Arrumei já a mala. Aquilo é se carregar no 4 de fevereiro, né? É isso. E aí, deu tudo certo, deu tudo. Mas eu já tinha feito também o check-in online. Só cheguei, despachei as malas, aquele psycho só se está despedir do país. Então, fiquem atentos, meu pessoal da banda e para os palopes e para os demais também que estão aqui a nos acompanhar. Então, já se inscreva, não, subscreva ao canal. Se estás até aqui agora a me suportar, é porque estás a gostar do vídeo. Então, deixa o like e comenta aqui essa cena do horário. Bom, a sexta coisa que nós não podemos cometer antes da gente bazar lá no 4 de fevereiro ou sabe-se lá qualquer aeroporto, independentemente do país, porque 4 de fevereiro é nosso, daí da banda, nós sabemos. Eu não sei se vocês já vão viajar pelo novo, não sei. Podem me deixar aqui nos comentários se o novo já está a funcionar. É não se preparar devidamente para a viagem de avião. Isso é para dar filhos. Não se preparar psicologicamente para a viagem de avião. Porque é necessário preparar-se, porque há mesmo turbulência. Você vai sentir quando o avião estiver a subir, vai sentir. Quando o avião estiver a descer, vai sentir. Então, tem muita coisa que acontece dentro do avião. Eu também já vi muita gente que tem medo de levantar um voo. Tipo, tem medo de fazer uma viagem de avião porque imagina N coisas, se cair, se não sei o que, se não sei, coisas negativas. Estás a ver aqueles filmes de terror que mostram assim, avião caiu, não, cobras dentro do avião, não, avião não sei o que. Então, essas pessoas ficam a pensar em todas essas coisas. E não se preparam devidamente. Tipo, vai haver turbulências sim, mas também vai ser tranquilo, vai ser relaxante, também vai ser gostoso. Eu em particular, quando passo muito tempo dentro de qualquer automóvel meu de transporte fechado, eu passo mal. Se eu passar horas e horas dentro de um carro em movimento, eu passo mal. Tenho vômitos, náuseas e entre outros sintomas que quando eu estava grávida não tive, porque eu fui uma grávida muito tranquila, plena e maravilhosa. Então, sempre que eu estou dentro do avião, eu passo mal. Quando o avião faz essa cena assim, quando vem à esquerda, no estômago, tipo, todas as minhas coisas aí dentro, eu sinto que meu organismo inteiro também foi à esquerda. E é tipo, eu vomito. Quando vai à direita, eu vomito. Quando sobe, eu vomito. Quando desce... Pessoal, é mais ou menos isso. Eu sempre ando com os meus sacos, as minhas paquetas. Eu ainda lembro que eu vomitei muito, que comecei a usar. Os meus sacos tinham terminado. Quando estávamos a sair de Luanda para a Etiópia. Então, eu comecei
a vomitar na toalha. Sim, comecei a vomitar na toalha. E foi mais ou menos isso. Todo o voo foi assim, eu passo mal. Então, como eu também tinha esquecido, não esqueci, os meus comprimidos eu tinha colocado na minha mala de despacho, um erro que eu cometi. Yeah. Então não tive como, as aeromoças viram lá me dar uma força, me aumentar mais toalha, me dar água, para ver se eu me sentisse melhor. E a minha dor de cabeça começa e só piora. Então por vezes tem pessoas que também, tem um organismo que é assim, como o meu, tá a ver? Quando passa muito tempo dentro de um meio de transporte fechado, acontece isso. Então preparar-se psicologicamente também ajuda neste contexto. Porque eu já estava aí, tipo, sabendo que eu sou assim. Não foi a minha primeira vez de avião, graças a Deus! Sim, mas eu já estava aí sabendo que, tipo, eu sou assim. Eu não queria acalmar essa cena. Desculpa o barulho. Ambulância, ambulância, incêndio, incêndio, incêndio. Sim, voltando no assunto, então foi mais ou menos isso. Então preparar-se psicologicamente, eu acho que ajuda e muito. Então é mais ou menos isso. Não preparar-se psicologicamente é um erro. Então não cometem, preparem-se psicologicamente. Eu acho que vão se preparar com as minhas sagas aqui de vídeos. Não tem como, me maratona antes de viajar. Passem só a noite, tá a ver? Vendo Kim, aí, maratona nesse canal. E terá uma viagem tranquila. Estou vos dizer. Yeah. E para quem viajar também no que, na Ethiopia Airlines, tens como assistir. Me assiste também. Terás teu YouTube aí à tua frente, então me assiste. Tá a ver? Para tudo ser tranquilo. O sétimo erro, não menos importante, que nós não podemos cometer antes de bazarmos para o aeroporto é não conhecer seus direitos e deveres como passageiro. Tens que conhecer seus direitos e deveres como passageiro. Porque é aquela cena tipo que eu falei no vídeo passado sobre políticas, estás a ver? É quase assim parecido. Porque você sabe quais são os teus direitos como passageiro. Se você tem direito a assento X, tem direito a bagagem de mão, se você tem direito a, tipo, cenas assim, estás a ver? Direitos. E todo direito de passageiros. E outra é tipo, os teus deveres. E todo mundo tem dever. Você tem que saber o que você tem que fazer de forma obrigatória. É um dever. Então seria bom ver lá também a listinha dos seus direitos e deveres como passageiro da companhia em que você vai comprar a tua passagem de avião. E a última, como eu vos disse, são 7 erros, mas a última, que vai servir como 8º, é uma coisa assim que não é assim, é um erro, né? É sim um erro a cometer, mas tipo, é uma coisa que é muito importante, que por causa disso, se você cometer este erro, que é o último, você pode parar preso no estrangeiro, estás a ver? É não cuidar dos teus pertences durante a viagem. Isso é desde a tua casa, quando você tranca jacaricari com bum cadeado a mala, quando você põe fora do aeroporto e vai em direção do aeroporto dentro, aí começa essa grande responsabilidade. Ficar atentíssimo à sua mala. Não pede para ninguém controlar a tua mala, porque não precisas disso. E não podes deixar a tua mala com absolutamente ninguém. Tem pessoas de má fé que agem de má fé e fazem coisas totalmente... E vais assustar, vais ir parar em um lugar em que você não poderia, simplesmente porque você deixou a tua mala. Deixaste a tua mala ou paraste de prestar atenção suficiente na tua mala. Então não queremos que aconteça uma coisa do gênero. Você deixa as tuas malas, tem alguém de má fé chega, põe alguma coisa. Você deixa as tuas malas. Eu já vi relatos de pessoas que foram roubadas as malas. Tem alguém, vem, rouba a tua mala, troca,
ficas com a mala dele, talvez essa mala dele está a levar coisas ilícitas, você ao passar és preso. Então são N acontecimentos que nos obrigam realmente termos o máximo de atenção e cuidados com todas as nossas malas até o despacho. E quando despachares, presta atenção na tua mochila e a tua mala. E por outra, não aceitem controlar bagagem de ninguém. Não, só estou a fazer X, controla só. Não, pega só minha mochila. Não aceita, nem que seja telefone. Não aceitem fazer nenhum tipo de favor do gênero lá no aeroporto. Eu espero que este vídeo venha contribuir e te ajude na tua primeira, ou segunda ou 10ª viagem de avião. E é mais ou menos isso. Subscrevam o canal. Falo muito. No dia 14 de junho teremos live, voltaremos em direito aqui no YouTube. Vou falar de um tema sensacional. Ainda não tenho a capa de exibição, mas vou exibir, vou explicar como será a parte fácil. Beijos e queria ficar de pra cá. Tá bem. Beijo, parceiro, tá bem. Parceiro. Parceiro, me acontece. Fica de pra cá. Pra cá. Fica de pra cá. Daí, parceiro. Pra cá. Pra cá. Tá bem.